Olá, turma do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre subtração. Isso mesmo, eu sou a professora Cíntia Cavalcante, convido você a ficar comigo até o finalzinho dessa aula, tá certo? Então, vamos falar o quê? Relacionar a subtração com os significados de retirar uma quantidade de outra, comparar quantidades, completar uma quantidade para atingir outra, certo? Então, nós vamos falar todos esses termos, vamos trabalhar tudo isso com os nossos problemas que eu preparei hoje para vocês. Isso mesmo. E antes de iniciar a nossa aula, o que a gente faz? Pega todo o material necessário. Exatamente. Peguem sua garrafinha com água, certo? Lápis, borracha, caderno, apontador, um papelzinho para borrão, quiser fazer uma continha aí separadinha, tá certo? Porque hoje nós vamos praticar bastante subtração. Exatamente. Então, vou dar um tempinho para vocês pegarem todo o material para não precisar sair da frente da telinha e não perder nenhum detalhe, tá certo? Então, vamos lá, turma, vamos lá iniciar nossa aula de subtração, tá ok? Vamos para o nosso primeiro problema de hoje. Juliana irá fazer uma viagem de 1.961 quilômetros para Brasília. Ela percorreu 449 quilômetros antes de fazer uma parada para o almoço. Quantos quilômetros ainda faltam para ela chegar ao seu destino? Então, peguem todas as informações que o problema está passando, juntem todas as ideias, tá certo? E façam o quê? A subtração, porque hoje a nossa aula é sobre subtração, tá certo? E já eu volto para a gente fazer a correção juntinhos.
Então vamos lá, crianças, juntar as informações do nosso primeiro problema de hoje. Vamos lá resolver novamente, fazer a leitura, né? Juliana irá fazer uma viagem de 1.961 quilômetros para Brasília. Ela percorreu 449 quilômetros antes de fazer uma parada para o almoço. Quantos quilômetros ainda faltam para ela chegar ao seu destino? Então, o problema nos deu a quantidade total dos quilômetros, não é isso? Que ela precisa percorrer para ela chegar ao destino dela, que é Brasília, e quanto ela já percorreu, quantos quilômetros ela já viajou, não é isso? O que a gente pega? Nós vamos pegar o valor, o total de quilômetros com o que ela já foi, para a gente chegar ao quê? Saber quantos quilômetros ainda faltam, certo? Vamos fazer o quê? Uma subtração, tá ok? 1 menos 9, não tem como, não é isso? Nós vamos lá para a casa das dezenas, esse 6 fica 5 e vem para cá 10 unidades. 10 mais 1, 11. 11 menos 9, 2. 5 menos 4, 1. E 9 menos 4, 5. Qual que é a pergunta do nosso problema? Quantos quilômetros ainda faltam para ela chegar ao seu destino? Então, ainda faltam o quê? 512 quilômetros, tá certo? Então, para Juliana chegar até Brasília, ainda faltam 512 quilômetros, tá certo? E aqui, olha só, para relembrar, ó, na nossa a continha, né, isso armada, olha só, nós temos o minuendo, que é sempre esse primeiro número, o número maior na subtração, subtraindo, e o resultado é o quê? Resto ou diferença. Tá certo? Coloquem essa observação sempre para vocês não esquecerem dos termos, tá? Minuendo, subtraindo e resto ou diferença. Tá ok? Fizeram todas as anotações? Vamos para o nosso segundo problema de hoje. Mário comprou 861 litros de tinta para pintar sua casa. Do total de tinta que ele comprou, já foram gastos 436 litros. Quantos litros ainda restam para serem usados? Então, a mesma ideia da anterior, tá certo? Tá bem fácil de vocês resolverem. Então, 1 minutinho para vocês resolverem e em seguida eu volto para a gente fazer a correção, tá ok?
Vamos lá, crianças, ver as informações que esse problema está passando para a gente. O Mário, ele comprou 861 litros de tintas para pintar a sua casa. Do total de tintas que ele comprou, já foram gastos 436 litros. Quantos litros ainda restam para serem usados? Então, nós vamos pegar o total de tintas que ele comprou e diminuir pelo que ele já gastou para a gente chegar a um resultado. Certo? Então, ele comprou 861 no total e já usou 436. Quantos litros ainda o Mário tem? Então, vamos lá fazer a nossa subtração. 1 menos 6 não tem como, não é isso? Nós vamos lá para a casa das dezenas. O 6 fica o quê? 5 e esse 1, 11. 11 menos 6, 5. 5 menos 3, 2. E 8 menos 4, 4. Então, qual que é a pergunta do nosso problema? Quantos litros ainda restam para serem usados? Então, ainda restam 425 litros, não é mesmo? Ainda restam 425 litros, tá ok? Vamos aqui, olha, o minuendo com o subtraindo e o resultado a gente chama de resto ou diferença. Coloquem sempre esse resultado, essa observação ao lado da sua continha que você armou, que você fez, tá certo? Para ir sempre praticando e não esquecer, tá ok? Prontinho, vamos para mais um problema. Terceira questão. Para ajudar no combate à dengue, Alisson irá distribuir em sua vizinhança 481 panfletos com dicas para evitar criadouros do mosquito. Ele já distribuiu 377. Quantos panfletos faltam ser distribuídos? Então, estão todas as informações aqui, vocês façam a junção e a subtração para saber ainda quantos ele tem, tá certo? Já já eu volto para a gente fazer a correção. Então vamos lá, vamos ver o que foi que o Alisson quis fazer aqui. O Alisson, ele pegou o quê?
uns panfletos para distribuir, né? Isso, 481 no total. Ele já fez a distribuição de 377. O que o problema quer? Quer saber quantos panfletos ele ainda tem para distribuir. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma subtração. Vamos pegar o total de panfletos que ele pegou e a quantidade que ele já distribuiu, certo? O resto, a diferença vai ser o quê? O que ele tem ainda em mãos ainda para distribuir, não é mesmo? Tá vendo como o problema ele passa todas as informações pra gente? Basta a gente ler com calma e juntar todas as informações, tá certo? Então vamos lá. 1 menos 7, não tem como, né? Isso nós vamos lá para o 8, 8 fica 7. E aqui 11. 11 menos 7, 4. 7 menos 7, 0. E 4 menos 3, 1. Não é isso? Então, dos 481 panfletos que o Alisson pegou, ele ainda falta distribuir 104, certo? Então, qual que é a resposta? Quantos panfletos faltam ser distribuídos? Faltam ser distribuídos 104 panfletos, tá certo? E o nosso, olha, minuendo, subtraindo e resto ou diferença. Faço uma correção. Ok? Vamos para um próximo problema. Olha a nossa quarta questão. Calcule a diferença entre 3.700 e seu antecessor. É pequenininho esse problema, mas ele já passou todas as informações. Ele foi capaz de nos passar todas as informações para que a gente chegue a um resultado. Tá certo? Então, já eu volto com vocês. Então, vamos juntar as informações desse problema, que eu tenho certeza que vocês já fizeram por total. Olha só, calcule a diferença entre 3.700 e seu antecessor. Eu já disse para vocês que quando a gente fala em diferença, a gente está falando em quê? Em subtração, não é isso? Então, aí já está a certeza. Vamos pegar o 3.700 e colocar o seu antecessor e seu sucessor. Qual é o antecessor? É o número que vem o quê? Vem antes, não é isso? Então, qual é o antecessor de 3.700? 3.699. Como o minuendo é o primeiro, a gente vai colocar, olha só, 3.700 menos 3.699. E vamos só montar, só resolver a nossa continha, olha só. 0 menos 9, não tem como. Vai lá para a casa das dezenas, não tem como passar para as unidades, então nós vamos para a casa das centenas, certo? Esse 7 passa a ser um 6, vem para cá 10 unidades, só que a casa das unidades ainda está precisando, né? Isso, esse 10 fica o quê? 9 e vem 10 unidades para cá. Pronto, já está tudo montadinho, já é só resolver. 10 menos 9, 1. 9 menos 9, 0. 6 menos 6, 0. E 3 menos 3, 0. Por quê? Depois de 3.699 não vem 3.700, então só ficou uma unidade de diferença aqui, tá bom? Então a diferença é o quê? Qual a diferença entre 3.700 e seu antecessor? A diferença é de uma unidade, certo?
Fácil, fácil essa, não é isso? Todas são fáceis, que todos nós já aprendemos a fazer adição e subtração, né? Vamos para um próximo. Na padaria Pão Gostoso, há 256 biscoitos de nata e 314 biscoitos de coco. Qual é a diferença entre os biscoitos de nata e os de coco? Então, como eu já disse para vocês, já está dizendo o quê? Qual é a diferença, certo? Então, está falando em diferença. Se ele está querendo saber a diferença, nós vamos fazer uma adição? Não, nós já sabemos que vai ser uma subtração. Certo? Então, qual que é a diferença entre esses biscoitos? Biscoitos de nata com biscoito de coco. Como o minuendo é o maior número, a gente coloca 314 menos 256, para a gente saber qual que é essa diferença, tá certo? Arma a conta e resolve. Bem simples. Tá ok? Então, aqui está, 314 biscoitos de coco, menos 256 biscoitos de nata. Agora, nós vamos resolver para saber qual que é a diferença de um para o outro. Qual é a diferença de unidades de um para o outro. 4 menos 6, não tem como, né? Isso, eu vou lá para esse 1, ele fica 0, e aqui 14. 14 menos 6, 8, 0 menos 5. Então, vai lá para as centenas. Esse 3 fica quanto? Fica 2. E esse 0 passa a ser 10. Não é mesmo? 10 menos 5, 5. E 2 menos 2, 0. Então, qual é a diferença entre os biscoitos de nata e os de coco? Olha só, tá aqui a resposta, ó. A diferença são 58 unidades. Então, há 58 unidades a mais de coco do que de nata, certo? Minuendo, subtraindo e resto ou diferença, ok? Resolvam a continha, façam as anotações, tirem print, façam fotos. Podem marcar também somente o resultado e tirar foto somente do probleminha, tá certo? Para vocês ficarem praticando, tá certo? Vamos para mais um probleminha, olha só. Em uma operação, o minuendo é 6.358 e o subtraindo 4.008. Qual é o resto? Tá muito fácil. A gente já vem fazendo desde o início e como nós já sabemos, só praticando, né? Isso, já sabemos quem é o minuendo, qual é o lugar do minuendo, qual é o lugar do subtraindo e quem é o resto, não é mesmo? Então, vocês resolvam e logo após eu volto para a gente fazer essa correção.
Então, vamos juntar as informações de mais um problema de subtração? Vejam que eles sempre nos passam todas as informações. E esse daqui ele já nos deu na ordem, olha só. Em uma operação, o minuendo é 6.358 e o subtraindo 4.008. O que ele quer? Ele quer saber qual é o resto. E o resto é o que? Como é que nós vamos descobrir? Armando a nossa continha e chegando ao resultado. Não é mesmo? Já nos deu toda na ordem. É só armar a conta. 6.358 minuendo e 4.008 o subtraindo. Qual que é o resto? Vamos saber agora qual que é o resto. Tá certo? 8 menos 8, 0. 5 menos 0, 5. 3 menos 0, 3 e 6 menos 4, 2. Olha só. Então, qual que é a pergunta do nosso problema? O que ele quer saber? Ele quer saber qual é o resto. Qual que é o resto? O resto são 2.350, certo? Porque nós fizemos o quê? O minuendo com o subtraindo e chegamos a um resultado. Que o resultado é o quê? É o resto ou diferença, certinho? Façam a correção, tirem fotos, façam prints, treinem bastante, pratiquem. Matemática a gente só aprende praticando, tá ok, crianças? Então, a nossa aula fica por aqui. Um abraço virtual em todos vocês e até logo!